Você se encontra como adolescente e procura descobrir qual é o seu meio, as pessoas, a tribo que se conecta a você, a sua personalidade. Pode ser que você encontre, pode ser que não, mas eis que o tempo passa e ainda assim você se sente uma pessoa à parte que não consegue se identificar com o mundo e com as pessoas à sua volta. Você se sente assim, um peixe fora d'água? Meu nome é Letícia Borges, eu sou terapeuta holística e transpessoal e eu vim aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre tristeza, depressão ou esse movimento que você faz em busca de você mesmo, porque talvez você não se encontrou ainda. A tristeza nada mais é do que a raiva contida. A gente participa, né? A gente vive numa cultura aqui no Ocidente de que a gente não pode ter raiva, é feio ter raiva. Só que a raiva é um sentimento natural, é uma emoção natural. E quando a gente nega a raiva por essas questões culturais, sociais, a gente acaba camuflando ela. E como isso é muito genuíno, a gente acaba negando por fora, mas a emoção existe. E aí ela fica contida, ela fica guardada em algum lugar. Se for pra gente falar de corpo, o corpo também somatiza. E se a gente for falar de emoção, uma raiva contida, ela vira tristeza, vira, se não for trabalhada, ela vira depressão. Vem de questões que a gente não aceita, né? Eu gosto de começar a falar de raiva puxando da adolescência principalmente, porque enquanto criança a gente ainda tá percebendo, a gente tem raiva e dependendo da educação a gente também não é permitido sentir isso. Na infância os pais geralmente dizem engula o choro, né? Não pode ficar assim, tentando trazer, claro que no sentido de uma educação adequada. Só que a criança começa a entender que aquilo é errado. Na adolescência é muita euforia, são muitas emoções que o adolescente ainda está aprendendo a lidar. Ele não aprendeu, não foi educado a ter uma inteligência emocional enquanto criança, e na adolescência isso ferve, né? E muitas vezes a gente pode ver dois perfis, né? Tem os adolescentes que vão querer se rebelar, que nem eles sabem direito sobre o que, ou pode ter começar uma ideologia, mas tem outros que vão continuar querendo manter aquela visão de pessoa boazinha, de pessoa perfeita, e acaba, não é que ela não sente raiva, ela nega a raiva, e aí ela acaba camuflando essa emoção para não permitir uma imagem que provavelmente seja negativa. Ela vai acreditar nisso. Para poder você assumir a raiva, é preciso ter coragem. Você pode direcionar, né, para algo que seja positivo para você. Eu sugiro para os meus clientes que quando sentir o ímpeto da raiva, coloque isso de uma forma positiva, seja numa atividade física. Você pode estar, por exemplo, com tanta raiva que você vai correr, que você vai para academia e você vai colocar isso para fora. Tem adolescente, né, voltando a falar da adolescência, que eles não se sente tão à parte do mundo, da sociedade, a partir das ideias que ele acredita, que ele não concorda, que ele pode ter uma força de enfrentar isso,
colocando essa indignação para fora, ou pode ter alguns pontos, né? Uma questão que é de uma personalidade ou outra, vai ter pontos que ela vai se posicionar, mas vai ter outros que ela vai se fechar. Ao longo do tempo, esse se fechar dentro dessa emoção que ele não soube lidar, aquela força de impulso, de uma reação, né? Como eu estou colocando aqui a raiva, esse impulso de se indignar e de se posicionar dessa forma, ele vai amortecendo, ele vai enfraquecendo e vai se transformando em uma tristeza. Essa indignação, esse impulso para colocar para fora aquilo que a pessoa não concorda, ele pode ser positivo no sentido de uma ideologia que ela acredita que ela tem uma capacidade de enfrentar, ou ela começa a se sentir errada. A pessoa pode se sentir que ela está lutando por algo que ninguém mais está, e ela pode não ter força suficiente para poder lidar com isso. Então ela começa aí juntando essa emoção, juntando essas informações e se encolhendo como um todo ou em algum aspecto, e aquilo vai se transformando em uma tristeza. Se não for trabalhada essa tristeza, aquilo ao longo do tempo vai se transformando em uma depressão. As pessoas que têm uma tendência a ficarem muito tristes durante muito tempo são pessoas que têm muita força, mas elas não sabem reconhecer porque elas não canalizaram para algo que seja positivo para elas e muitas vezes para uma sociedade. São pessoas realmente muito sensíveis. Artistas têm muito disso, eles transformam, eles transmutam essa emoção em cores, em sons, em cheiros, eles transmutam, né? Eles transformam. Mas quem tem uma dificuldade de lidar com isso pode transformar, né, a longo prazo, né? Essa tristeza a longo prazo ela vira uma depressão, e o corpo também sente dessa forma. Tem doenças, por exemplo, que é uma forma de manifestação dessa emoção que não foi trabalhada, que não foi ressignificada. O câncer é um desses exemplos. O câncer, ele geralmente representa, pela linguagem do corpo, raiva contida. A pessoa não soube lidar com isso e o corpo sentiu. Então, o câncer geralmente ele está muito ligado a tristezas profundas, traumas emocionais que geraram mágoas e que a pessoa não soube lidar. Então, o corpo acabou somatizando isso. A tristeza é algo comum. A gente vê muito nas mídias, né? Aqueles sorrisos felizes, como se só isso fosse suficiente. E só isso que é real. E não é. A tristeza faz parte do ser humano. E eu acredito que a gente não deve negar esse sentimento. Mas o que vai fazer diferença é durante quanto tempo você está triste. É normal, depois de um fim de um casamento, um relacionamento, um objetivo que não foi alcançado, é normal ficar triste. Acontece que quando esse período de tristeza ele está muito avançado, você pode começar a se questionar e inclusive pedir ajuda. É um processo de autoobservação. Durante toda a vida a gente passa por momentos assim, mas quanto mais você se observa e procura esse autoconhecimento, você começa a perceber, opa, já tem uma semana, 2 semanas, 3 semanas, tem gente que passa meses fixado naquela dor e ela pode começar a identificar, ó, já tem muito tempo que eu tô assim, eu posso começar a buscar forças dentro de mim mesmo ou procurar uma ajuda de um profissional, ajuda de um amigo. Dos aspectos, por exemplo, que as pessoas estão saindo da tristeza para a depressão
é quando ela não sente vontade, não é só vontade de viver, ela não tem vontade de viver. Normalmente essas pessoas, ela não tem vontade de se cuidar, ela não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de escovar os dentes, as questões básicas da vida, do cotidiano. Ela não quer sair de casa, ressaltando que logo no início desse impacto que a pessoa pode ter recebido, esse impacto emocional, logo no início aquilo pode ser tão doloroso que ela freie todas essas questões da vida, né? O luto, a sensação de perda, mas quando já se passaram semanas assim, então é interessante que acenda esse sinal de alerta e que a pessoa comece a procurar ajuda ou buscar formas de que ela sozinha, porque, bem, algumas pessoas conseguem lidar sozinha, pode ser mais difícil, dependendo do tamanho desse trauma emocional, mas ela pode ir saindo aos poucos ou entrando em contato com familiares ou procurando ajuda profissional, de amigo, para dizer, ó, eu não estou conseguindo, e ela levantar aquela bandeirinha de que ela precisa de ajuda. Se além desses exemplos, você também começar a perceber que as coisas que você mais gostava não estão te dando mais prazer, observe também. Para dar exemplo, se você é um homem e gostava de sair com seus amigos, de tomar uma cerveja, de conversar, de jogar bola, e isso não está te dando mais prazer, é bom que você fique atento. Se você é uma mulher que gostava de se arrumar, de fazer sua maquiagem, de cuidar do seu cabelo, de ir no salão, isso também não está mais te trazendo prazer, não está mais te agradando, então também são sinais de alerta para você observar que essa tristeza pode estar passando do prazo, está indo muito além e pode estar começando a se caracterizar com uma possível depressão. Nem sempre a depressão, eu quero colocar esse adendo aqui, que nem sempre a depressão ela chega por essa via emocional. Pode ser que às vezes ela também, é importante que se vá ao médico, porque às vezes é uma deficiência orgânica, né? A gente não pode deixar de considerar isso. Às vezes é deficiência de algum nutriente, algum problema orgânico, mas sempre vai ser um sinal de alerta para que se averigue, para que se busque um diagnóstico do que seja. Outra forma também que pode ser observado, né, como eu estou falando da autoobservação, é quando você está buscando refúgios constantemente. Existem pessoas que, para não se permitir uma convivência social, para não se permitir estar vivendo prazeres, né, coisas que se gosta, ela se direciona para apenas um tipo de prazer que vai ser um refúgio. Então, ou ela pode só se envolver muito com alcoolismo, mas isso também pode ser uma fuga para lidar com alguma realidade que está sendo muito forte para ela, que está muito difícil de assimilar e de aceitar algum possível acontecimento. Jogos também, jogos de azar, videogame, o próprio sexo, os vícios, às vezes ele pode estar caracterizando fugas. É comum que se caracterize em fugas para não lidar com uma realidade, porque aquilo traz tanto incômodo que algumas pessoas preferem não lidar com isso e aí ela acaba indo para esse outro lado para não ter que enxergar e ter que lidar com isso, e acaba dispensando um aprendizado que a vida quer dar, né? E não se engane que o perfil das pessoas que estão saindo da tristeza para depressão, ou que já estão num processo depressivo, são pessoas de aparência
triste ou chorosa. Nem sempre isso acontece. É possível que um humorista ele esteja por detrás daquela máscara do sorriso, de uma alegria, aparente alegria, ela esteja se corroendo por detrás, se sentindo mal por detrás. Isso é possível. Em primeiro lugar, o que eu sugiro para quem consegue identificar nesse processo é, claro, procurar um médico. É importante ter uma ajuda médica e uma ajuda profissional. Mas junto a isso, eu sugiro que você procure se conectar mais com os seus desejos. Pessoas muito sensíveis, elas se sentem esse peixe fora d'água porque ela não consegue se conectar com uma realidade. Ela tem um mundo próprio, ela tem um mundo pessoal muito autêntico. E dentro da nossa cultura a gente quer sempre estar parecido com outras pessoas. A moda, ela representa muito isso. Então, sai uma moda, um personagem de um filme, uma novela, e todo mundo quer seguir aquele padrão das tendências da moda. E quando a pessoa ela se sente diferente, quando ela não quer seguir esses padrões convencionais, ou ela se firma naquilo e começa a trabalhar esse amor próprio, a sua autenticidade, ou ela começa a se sentir mal por não ser parecida com os outros. Eu acredito que a arte é um dos maiores meios para conectar com a própria essência. Então, procure aquilo que você gosta, faça mais aquilo que você gosta, no seu tempo, do seu jeito, sem precisar querer agradar o mundo. Agrade a você mesmo e busque algo que você tem de melhor para oferecer a outras pessoas, sem precisar ser igual a elas. Eu vou dar exemplos aqui de pessoas que se identificam muito com escrita, com dança, com artes cênicas, com a própria culinária. Tudo isso são formas de expressão. Quando você coloca isso para fora, você começa a se conectar mais com a sua essência e encontrar o seu lugar no mundo. E você vai se sentindo, trabalhando mais a sua estima. E assim, cada pessoa é diferente. Cada pessoa, ela tem, nessa rede de humanos, cada pessoa tem a sua forma diferenciada de se mostrar e de se doar para o mundo. E quando você quer ser igual, você acaba perdendo um pouco da sua essência. Mas quando você traz aquilo que é unicamente seu, você começa a fazer diferença. Diferença para sua vida e diferença para a vida de outras pessoas. Por isso que eu acredito de verdade no quanto a sua expressão pessoal, que pode ser artística ou pode ser que você encontre uma outra forma, na hora que você se expressa do seu jeito único e especial, você começa a puxar o seu próprio braço do fundo desse poço e vai trazendo a sua experiência pessoal e o seu jeito único de ser para o mundo. E então começar a trabalhar assim a sua própria felicidade, que depende unicamente de você. Eu espero ter ajudado vocês com essas informações, e se você sentir que outras pessoas podem se beneficiar com essas informações, com esse conhecimento, compartilhe esse vídeo, aproveita e curte, dá aquele joinha. E se quiser saber mais sobre esses assuntos que eu estou trazendo aqui no canal, sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, para a gente ter uma vida mais leve, mais solta, mais livre, você pode também estar me acompanhando nas minhas outras redes, Instagram, o Telegram. Agora a gente também está com um grupo no Telegram, e na minha página do Face também. Eu vou deixar os links aqui embaixo do vídeo e eu te encontro por lá. Um forte abraço e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau!